Deus abençoe. A palavra que nós lemos nesta noite conta a história de uma mãe desesperada, né? Uma mulher que chega aos pés de Jesus, que não podia estar ali naquele lugar. Quando Marcos conta essa mesma história, Marcos conta que Jesus foi para aquela região porque Jesus queria ficar sossegado, né? Se você quiser abrir a Bíblia, lá em Marcos capítulo de número 7, no versículo 24, diz que Jesus foi para aquela região e entrou numa casa e queria que ninguém soubesse que ele estava ali, né? Ele foi porque ele queria descansar ali naquele lugar. Mas a Bíblia diz, em todas as vezes que nós lemos a Bíblia, que nós encontramos falando que Jesus foi para descansar, ou que Jesus foi para aquele lugar porque ele queria tirar um período de oração, ou que Jesus queria ficar sozinho. Jesus nunca conseguia ficar sozinho, porque onde Jesus estava, a multidão estava presente, a multidão seguia Jesus, as pessoas queriam estar onde Jesus estava. Todos nós queremos estar no lugar onde tem alguém que traz para nós paz, onde tem alguém que pode resolver os nossos problemas. Nós queremos estar sempre em lugares onde tem alguém com quem nós possamos conversar e encontrar resposta para as nossas indagações. Nesse caso aqui não foi diferente. Jesus chega nessa região, encontra uma casa, entra nessa casa, e a mulher cananeia, eu acredito que ela já vinha atrás de Jesus. A Bíblia diz que ela chega lá em Marcos, diz que ela chega e se lança aos pés de Jesus. Ou seja, ela chega e se prostra aos pés do Senhor Jesus, e ela começa a contar para Jesus que ela tinha saído de casa e ela tinha deixado a sua filha não apenas endemoniada, ela não tinha deixado a filha dela apenas possessa, mas vai dizer, tem uma versão que diz que ela estava terrivelmente endemoniada. Ou nessa versão que nós temos, diz que ela estava miseravelmente endemoniada. Aqui a gente já faz um quadro, né? A gente já pinta um quadro de como estava a casa daquela mulher. Imagina-se que a casa dela estava revirada de pernas para o ar, ou que a filha dela estava amarrada dentro do quarto, acorrentada, porque não poderia ficar solta, porque ela estava miseravelmente endemoniada, diz a Bíblia Sagrada. E aqui, quando Jesus começa a conversar, quando Jesus começa nesse encontro com essa mulher, a Bíblia diz que ela chega e pede socorro para Jesus. Ela foi atrás de socorro, ela foi atrás de milagre, ela foi atrás da solução do problema da sua filha. Mas o que Jesus diz para aquela mulher? Eu não vim, em outras palavras, eu não vim para os cananeus, eu não vim para os fenícios, eu não vim para você, mulher, eu não vim para resolver o seu problema. Mas aquela mulher entendia dessa história, ela sabia que ela não era da Judeia, ela não era uma judia, ela não era israelita, ela não fazia parte da promessa. Mas quando ela se volta para Jesus, reconhecendo a sua situação, aquela mulher se humilha diante de Jesus. Ela poderia ter se voltado para ele e ter dito: mas o Senhor não é o mestre, o Senhor não é o salvador, o Senhor não é aquele que cura, o Senhor não é aquele que liberta. Não, ela se humilha, ela se prostra e ela diz: Senhor, eu sei que o pão não é para mim, eu sei que eu não faço parte da promessa, mas até os cachorrinhos, Senhor, quando as migalhas caem no chão, eles comem do pão, aleluia, que é colocado na mesa dos filhos, aleluia. Humilhação na presença do Senhor, aleluia. O Senhor Jesus olha para a humildade daquela mulher. E Jesus Cristo, lá em Mateus diz que Jesus fica em silêncio. E os discípulos chegam em Jesus e dizem: manda essa mulher embora, despede essa mulher. Os discípulos não tinham compaixão. Os discípulos não sabiam o que era misericórdia. E a palavra do Senhor diz: misericórdia quero e não sacrifícios. Mas os discípulos ainda não tinham entendido isso. E quando eu olho para Jesus aqui em silêncio, eu não consigo ver Jesus como trazendo esse silêncio aqui para castigar a mulher. Mas eu olho para este silêncio como um teste. Eu olho para esse silêncio como uma forma de Jesus Cristo olhar para os discípulos e perceber neles como
aquela mulher. Vocês se lembram que na multiplicação dos pães e peixes, quando Jesus Cristo diz assim, alimentem a multidão, eles dizem, manda eles embora, manda eles irem comprar comida, porque os discípulos ainda não tinham aprendido o poder da misericórdia, o poder da piedade, o poder da compaixão. Eles ainda não tinham entendido que Jesus Cristo é o pão da vida e que Ele não deixa ninguém embora sem receber o milagre. Alguém pode até ir embora de Jesus sem receber o milagre se não tiver paciência. Mas aquela mulher, ela tinha paciência. Ela sai de casa, deixa a filha naquela situação. Ela chega desesperada até Jesus, mas ela chega com paciência diante de Deus. Uma mulher de oração, um homem de oração, ele precisa ser persistente, ela precisa ser persistente, precisa ser perseverante, precisa saber esperar, porque nem todas as nossas orações são respondidas na hora que nós falamos com Deus. Algumas das nossas orações, elas passam anos para serem respondidas. Outras a gente só pensa e Deus já resolve, Deus já responde. Nós temos essas experiências de pensar numa situação que precisa ser resolvida e Deus traz a solução. Mas também temos a experiência de orações que já fizemos e que continuamos fazendo e continuamos esperando no Senhor. Essa mulher, ela só chega a Jesus e ela diz, Senhor, me socorre. Senhor, resolve o meu problema. Eu sou cananeia. A Bíblia não fala, mas os historiadores contam que os cananeus, e nós sabemos que eles, a Bíblia vai dizer lá nos primeiros capítulos, lá em Reis, vai dizer quem eram os deuses que os cananeus serviam. E o Deus que eles serviam, um deles se chamava o Deus da cura. Eu não vou dizer o nome dele aqui porque ele não merece ser colocado aqui, mas o significado do Deus era Deus da cura. E aí você para e pensa, mas ela não tinha o Deus da cura, por que ela vai até Jesus? Porque aquela mulher sabia que o Deus dos cananeus não curava os enfermos. Aquela mulher cananeia, ela era cananeia, sírio-fenícia, grega, por morar naquele lugar. Mas ela sabia que o Deus que cura era Jeová Rafa. Ela sabia que o Deus que cura é Jeová Rafa. Ela sabia que era Jesus Cristo de Nazaré, que veio para curar os enfermos, para libertar os cativos, para tirar das prisões os presos, para dar libertação aos oprimidos. E ela deixa o Deus dela lá, e ela vem para o Deus dos israelitas, e ela chega no Deus dos israelitas, Jesus Cristo de Nazaré, e ela diz, Senhor, resolve a minha causa. Senhor, eu deixei a minha filha na minha casa, acabando com tudo, terrivelmente endemoniada, mas eu quero sair daqui hoje, Jesus, com o meu problema resolvido, a minha filha liberta. E a palavra do Senhor diz, aleluia, no versículo 28 de Mateus capítulo 15, ó mulher, grande é a tua fé. E eu acho interessante que Jesus Cristo, quando está conversando com os discípulos, e ele está falando sobre o poder da fé, sobre como tem que ser o tamanho da fé, ele diz, olha, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, se eu colocasse na minha mão aqui um grão de mostarda, vocês não conseguiriam ver. Quem já viu um grão de mostarda aqui sabe que é bem pequenininho. E Jesus Cristo diz que se você, eu, nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós vamos ordenar e os montes se transportarão de lugar. Aleluia. Jesus não está dizendo para nós que nós vamos ordenar para a montanha e ela vai se arrancar e sair do lugar. Jesus Cristo está dizendo que esse problema que você chegou com ele aqui hoje nessa noite, Jesus Cristo está dizendo para nós que essa enfermidade que você chegou com ela aqui nessa noite, ele está dizendo para nós, você chegou com um problema e ele tem a solução para o seu problema. Você chegou aqui nessa noite com uma enfermidade e ele tem a solução para a sua enfermidade. Jesus está dizendo para você e para nós, para mim nessa noite, que nós saímos de casa, deixamos alguém lá com um problema, mas o Deus que resolve
resolve o problema, está aqui nessa noite para resolver o seu problema. E Jesus vira para aquela mulher e diz assim: a tua filha está sã, a tua filha está curada. E imediatamente a filha daquela mulher recebeu a libertação lá na casa. A mulher estava aqui conversando com Jesus e o Senhor estava resolvendo o problema dela lá na casa dela. Você chegou aqui nessa noite com um problema, com uma dificuldade para ser resolvida. Mas se você crer, se a sua fé for do tamanhozinho do grão de mostarda, nós vamos orar e o Senhor vai resolver aquele problema que você deixou lá na sua casa. O Senhor vai resolver aquele problema que você tem para resolver amanhã, segunda-feira. E depois você vai voltar na congregação para testemunhar daquilo que Deus fez. Eu quero te convidar para ficar de pé nessa noite. Aleluia.